Salve, salve pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista pela Tentáculo Mímico e o nosso convidado de hoje é ator, cantor, é formado em interpretação teatral pela Escola de Artes Dramáticas da ECA, USP. A sua formação musical passa também pela musicalização empírica, junto com familiares e uma forte conexão com o samba. Ele foi vocalista de banda, os Telemitas, atuou em espetáculos pelo Brasil, na Europa. Foi roteirista, produtor, diretor nos filmes Tabuleiro e Xodó, com recursos do PROAC e Lei Aldir Blanc. Atualmente, ele desenvolve projetos com performance, é costureiro também, professor de costura, aliás, e agente cultural comunitário e produtor. Tem olhos de lince, sorriso grandão. É o nosso malvado favorito, estou falando dele, Tairone Porto. Bom, eu vou começar te agradecendo por você aceitar o convite de estar aqui com a gente. Para mim é muito especial enquanto amigo, né? A gente se conhece acho que relativamente há pouco tempo, mas há tempo suficiente para ter vivido já algumas emoções aí na cidade. E você é uma referência para mim, imagino que para um bocado de gente na cidade. Por isso que a gente quis fazer esse convite para poder bater um papo com você. Quero agradecer também aqui em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu falo, parece que tem uma equipe de 36 pessoas, mas na verdade está o nosso companheiro Tato ali, a nossa amiga Rai, nosso colunista Antônio, todo mundo acompanhando, a gente é muito grato pela sua presença. O espaço é todo seu, para você falar o que quiser nesse primeiro momento, e aí em seguida eu faço a minha primeira pergunta, porque eu acho que vai ser um bate-papo bom, um pouco tenso, mas vai ser bom. Bom, legal. Eu gosto das tensões, elas fazem parte. Eu quero primeiro agradecer demais o convite, dizer da importância desse trabalho, porque, como você disse, esse espaço você abre para artistas independentes e que estão fazendo as suas produções de forma independente. Isso é muito importante, porque a gente sabe que a arte e cultura está todo o tempo acontecendo em todos os lugares, independente de um fomento público. As pessoas estão se movimentando para fazer as coisas acontecerem, né? E isso é da nossa história. Não à toa, num terreiro de candomblé, quando vai ter um culto, tem lá uma cacetada de mulher, de homem, de gente fazendo uma feijoada, que nenhuma instituição pública deu nenhum dinheiro para ser feito aquilo, e aquela comida vai alimentar quem entrar naquela casa. E todo mundo é sempre convidado numa situação dessa, né? As portas do terreiro se abrem e a comida está posta. Então, a gente sabe quanto custa fazer uma feijoada. Não é barato, mas a feijoada sempre está lá. Então, é você aqui com a sua feijoada, né? Fazendo essa feijoada, compartilhando com todo mundo, né? Então, eu é que sou grato por ter você na cidade, uma figura super importante também, que está conectado com muitos movimentos urbanos dentro da cidade. E quando a gente diz movimentos urbanos, eu estou falando bem especificamente da periferia, porque a gente sabe que a maior parte da população está concentrada da Zona 3 para lá, e falo Zona 3 porque antigamente era só Zona 3, agora é 4, 5, 6 e 7, né? E independente da movimentação política da cidade, partidária, eu digo, existe uma movimentação política que você está fazendo e que é de extrema importância, então sou eu que sou grato pelo seu trabalho. Nossa, a gente fica feliz de ouvir isso, porque a gente teve aqui na última entrevista, até comentei, não me lembro com qual das convidadas, porque a gente fez duas num dia só, mas também não acontece sem a disposição de vocês, né? É muito difícil fazer comunicação na cidade, a partir do lugar onde a gente se comunica, e Uhum. não há como fazer se essas pessoas que estão vivendo o caos da cidade, do fazer cultural da cidade, se deslocarem da sua rotina com a disposição de falar sobre isso. Imagina ter que viver tudo isso e ainda ter que se deslocar dessa rotina para falar sobre isso. Então é um desafio para todo mundo. Eu acho que a gente está... A feijoada tem ingredientes desse lado daí e do lado de cá, é por isso que ela é tão Exato, saborosa. exato. Eu vou começar aqui, Tairone, falando assim de do seu trabalho. Você atua em muitas linguagens, no audiovisual, na performance, no teatro, você é professor de costura, é cantor, imagino que é compositor também, escritor. E eu vejo em todos os seus trabalhos, pelo menos no que eu consegui acompanhar, que é bastante coisa, tem uma característica em todos eles que é a nitidez das marcas de um corpo político.
acho que não tem quase nada que você produziu que não tenha essa referência presente ali. Essa consciência política do mundo, do seu corpo se relacionando com o mundo, ela vem quando? Me fala um pouquinho da sua infância, para a gente aqui, da sua infância, e em que momento que surge essa consciência política sobre o mundo e as coisas? Uau, bacana. Eu acho que ela vem se firmando ao longo do tempo, porque a cada dia que a gente faz um novo trabalho, uma nova escolha, decide falar sobre determinado tema, se posicionar, né? A gente está fazendo escolhas. Eu já fui muito mais inconsequente do que eu sou hoje, no sentido de expressar a minha opinião, falar, tomar a frente e pagar um preço bem alto por isso. Eu já estou, na verdade, bem acostumado com esse preço é alto, mas eu sempre estou disposto a pagar, porque eu acho que o preço do contrário me custa muito mais. Né? Me calar, me resignar, isso nunca me coube. Eu me lembro, então, por exemplo, eu acho que isso tem a ver com fundamentos. Isso tem a ver com o meu orixá, e o orixá é a forma como a gente entende o arquétipo humano como uma qualidade dessa divindade, né, desse deus ou dessa deusa, dessa energia natural, enfim, seja lá como chamemos. E essas energias, elas se expressam na figura da gente. Então, eu me lembro claramente de inúmeras vezes minha avó, minha família toda falar assim: eita, esse Xangozinho, né? Isso era o quê? Era um menino que, quando um adulto falava alguma coisa que ele não fazia, ele colocava a mão na cintura e olhava assim para cima: por que você está fazendo? Então, tudo que um adulto falava para mim, que eram os próximos, eu acreditava. Quando eles faziam o contrário, eu questionava. Ué, fui ameaçado de violência física, como na nossa geração era, inclusive, muito comum. Hoje a gente ouve falar de uma outra forma de educação, né, que eu acho imprescindível, porque a violência, toda a violência que eu sofri, ela não me agregou em nada. Em nada. Quando veio essa consciência política, esse entendimento do mundo, do modo como o mundo lê a gente se relaciona com o mundo a partir dessa leitura, eu lembro que, na minha experiência e de alguns amigos, a consciência ela traz um certo caos, assim. Você saca a estatística e tudo mais, ou os mecanismos políticos funcionando, quais corpos ele está para privilegiar e excluir. Aquilo te dá um certo susto, assim. Você meio que... Eu fiquei... A minha experiência foi de um pouco de caos mental, assim. Eu fiquei adoecido, meio solitário. Depois eu fui me reorganizando e voltando a atuar de maneira mais segura, consciente. Como que foi caótico para você também? Ou você já veio de um lugar onde é preciso estar atento a tudo, ao novo? Como que foi? Um pouco dos dois. É preciso estar atento, mas o caos ele faz parte, né? E quando eu acho que é dentro do teatro mesmo que eu me deparo com alguma coisa que está ao meu redor e que está todo o tempo e que eu não percebo, né? E que é tudo de maravilhoso e tudo de mais tenebroso. Então, todo o amor, todo o afeto, todo o carinho que eu sempre busquei nos meus amigos, nos meus colegas, na minha convivência, eu encontrei no teatro. Ao mesmo tempo, eu encontrei também as mesquinhezas, as perversidades, enfim. Então, acho que o teatro ele me apresentou esse lugar porque eu mergulhei nele. Mas é sempre chocante quando você fala assim: nossa, mas ninguém vai falar tal coisa, ninguém vai se posicionar, mas e agora? Eu vou falar. Não, mas eu não posso falar, porque ninguém fala. O que pode acontecer comigo se eu falar? Então, isso tem a ver fundamentalmente com a racialidade e a sexualidade. A sexualidade eu percebia claramente, porque eu era apontado desde criança como aquela criança feminilizada,
Mas a racialidade é aquele mito, aquele tabu, que eu, depois de muitos anos, entendi que eu não vim discutir racialidade em casa. Ninguém falava disso em casa. E quando, uma das vezes que eu me lembro de ter falado, uma das tias, que é branca, que é agregada, né, veio para a família, falou, e você falou o quê? E eu fiquei meio assim, eu não falei nada. Mas porque eu não sabia nem me defender. E são camadas que são sutis, sensíveis. Eu não sacava. Aí agora, né, já com 43 anos, tipo, são só repetições. Então, quando a pessoa começa a frase, eu falo, nossa, olha lá, eu sei onde está a vírgula dessa frase. Nossa. É muito louco, né? É desgastante, mas vamos embora, vamos lá, porque eu não vou ficar calado. Ó, você falou dessa parte, dessas duas questões, né? São dois marcadores sociais, mas alguém me ensinou aqui na última entrevista que não é marcador social, é marcador de invisibilidade. Gênero, sexualidade e raça são coisas que pegam a gente o tempo todo, classe também, enfim. Você passou um tempo na USP, estudando a sua arte, explorando, conhecendo. Acho que todo mundo não, seria, né, muito exagero, seria até ingênuo dizer todo mundo, mas muita gente sabe que a universidade é um lugar difícil de ficar. É difícil ficar lá, é difícil entrar e é difícil permanecer por inúmeras questões e por inúmeras opressões. Como é que fazia para ficar? Foram 5 anos, 6 anos? 6 anos. Como que fazia para ficar? Como é que faz para ficar num ambiente onde é difícil, às vezes, até levantar a cabeça, ajeitar a coluna? Como que é? Porque é um espaço de tensão o tempo todo, uma leitura de tensão o tempo todo, ao mesmo tempo que tem 1000 bandeiras sendo levantadas, e você fica procurando qual que te representa mais, qual que te exclui mais, qual que não te acessa. Como é que foi esse processo? O que você fez? Quem que você levou contigo enquanto referência para poder ficar, concluir? Eu acho que as tensões, elas estão postas. Elas estão em todo lugar. O período da pandemia que a gente viveu com esse último desgoverno, ele mostrou para a gente que as tensões, elas já estavam e que a gente, na verdade, não percebia por causa da cordialidade em que a gente estava submerso. Agora elas estão todas evidentes, as máscaras caíram. Mas as tensões, elas sempre estiveram. Então elas estão lá, elas estão até aqui, mas aqui tem menos. E as tensões que se geram aqui são produtivas. Como lá. Tinham tensões produtivas, porque às vezes uma tensão ela gera uma discussão e a intenção da maior parte das pessoas que estão ali é levar diálogos para frente. Essa é a intenção de quem realmente está certo na universidade, que não está obrigado ou por qualquer outro motivo. Sim, é muito difícil chegar. E aí você, quando chega, se dá conta desse processo de exclusão, né? Em que eu tive que me virar em um monte para conseguir chegar lá. E, inclusive, fazer sacrifícios. E essa nossa vida, que é estudar e trabalhar, né? Que a gente não tem nada pronto para a gente poder se dedicar a determinada coisa. Não, a gente tem que aprontar tudo para poder também se dedicar. Então, isso é uma das camadas que cerca a nossa carreira, seja ela acadêmica, seja ela qual for, né? Chego na universidade me dando conta de que eu tinha defasagens pelo próprio ensino que eu tive, que eu ainda em algum momento, junto com uma grande amiga, tive um insight de falar, não, eu preciso me preparar melhor. E no primeiro colegial eu fui fazer uma escola em Santos, que era uma escola técnica, que era o Escolástica Rosa, e que naquele ano que a gente entrou, ele já estava num processo de sucateamento, governo Covas. Importante lembrar. Bom. Tem uma ponte, né, dele aí. Fica a ponte, vão-se os anéis, os dedos, tá Sim. Lá tudo capenga. Fui fazer essa escola, uma escola maravilhosa, mas ainda assim eu tive que me preparar por 2 anos antes para poder conseguir ingressar, porque
só ali eu não conseguia, estudando e trabalhando, que foi inclusive um período que eu trabalhei de agente da dengue, aqui na Praia Grande. Voltando só um pouquinho ali na onde você, da pergunta que você fez atrás, que é onde você sente desse ímpeto do trabalho, né, do posicionamento político no trabalho, eu acho que o emblema surge justamente nesse período. Eu, com 19 anos de idade, sendo contratado a partir de um concurso público de agente da dengue, aqui na Praia Grande, 150 agentes contratados, e quando eu comecei o trabalho, eu te falo com toda a sinceridade, como diz minha mãe, por essa luz, te juro, por essa luz, que eu falei assim, vou acabar com a dengue na cidade. Decidido. Chegou o meu momento de acabar com a dengue na cidade. E aí? Tinha muito foco, Ai, a né? dengue acabou com a gente, ó. Minha mãe pegou 4 ou 5 vezes, eu peguei umas 3. Mas o que eu quero dizer é, eu entrei completamente engajado, tive um treinamento, eu era um dos poucos dos 150 que vistoriavam caixa d'água. E os meus amigos me perguntavam, por que você sobe na caixa d'água? Eu falava, porque esse é o trabalho. Como é que eu vou vistoriar a casa toda e não vou vistoriar a caixa d'água? E a dengue está dentro da caixa d'água. Mas, e isso sempre me criou problemas, esse jeito. Sempre. Porque o mundo que está posto não está posto para que as pessoas ajam assim. Então eu estou sempre meio que nadando contra uma corrente. Quando eu entendi que as condições de trabalho eram precárias, que a hora do meu almoço eu tinha que parar na beirada de uma guia, eu trabalhava das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, não tinha almoço, tinha que levar minha marmita de casa até aí, ok. Não ganhava cesta básica para isso. Ganhava meio salário. E me sentava na beirada da guia para comer o lanche de mortadela que eu tinha trazido de casa. Falei, não é possível que ninguém vai falar nada. Falei com a minha supervisora. Minha supervisora achou que era demais, porque ela sempre está ouvindo ordens de alguém também. Foi contratada que nem eu. Mas era engajada. Vamos fazer alguma coisa, vamos tentar falar com as pessoas, porque se as pessoas se mobilizarem, mas é isso. Então, eu numa reunião onde estava lá o coordenador eu não lembro o nome, o termo técnico, do lugar, para a gente falar sobre o trabalho, as condições do trabalho, ninguém abriu a boca. E aí me vi, eu, me levantando, talvez um dos mais jovens dali, com outras pessoas mais velhas do que eu. De 150, tendo que olhar para a cara do tio do prefeito, na época. Sei lá, ele deve ter conseguido, né, do tio do prefeito, para falar, o senhor acha correto que a gente se sente? O senhor acha correto que uma pessoa que vem falar me xinga para entrar na casa dela? Porque ela falou, aqui você não vai vistoriar nada. Antes de você vistoriar a minha casa, você vai vistoriar esse terreno, porque a dengue está saindo daqui. Então, ali eu me vi sempre me colocando, me posicionando, tomando a voz, porque se eu não falasse, as pessoas não falariam. As pessoas adoravam porque eu falava e elas não precisavam se expor. Eu adorava falar porque eu era meio artístico, gostava de estar à frente. Não tinha problema em olhar assim para a cara do fulano e falar com ele, olha, isso. Ficava meio cômodo para todo mundo, de certo modo. Todo mundo. Só que depois isso começa a pesar. E aí agora, aos 43, eu estou entendendo aonde eu preciso realmente falar e aonde eu preciso abrir espaço para que as outras pessoas assumam esses lugares. Eu ia falar sobre isso, assim. Deve ser cansativo ser a pessoa que sempre fala, que sempre expõe, que sempre tensiona aquele ambiente, porque todo mundo merece descansar, né? E também fica aquela sensação, me parece, né? Quando eu vejo uma voz sem eco, assim, parece que ela tá meio sozinha. Ou é a sensação que dá. Tá meio isolada. A gente tem mania de isolar lideranças políticas, às vezes. Lideranças, inclusive, que a gente admira, confia, e no meio do embate a gente, às vezes, se perde e deixa ela lá isolada.
Mas você falou de uma coisa que me pegou bastante. Você tem um comprometimento com as coisas, eu vou vistoriar a caixa, porque é o que tem que ser feito, né? Parecia muito comando para outros não fazer. Como é que se forma um serzinho humaninho, com esse comprometimento? Como é que vai desenvolvendo esse comprometimento numa estrutura que pensa o contrário sempre? A minha curiosidade é assim, qual foi a base? Como é que é família, sua relação com família, pai, mãe? O que te faz olhar para as coisas dessa maneira? Porque, às vezes, aquelas pessoas que nos educaram não têm necessariamente aquela consciência política. O meu pai não tinha, por exemplo. A minha mãe também, acredito que não tanto. Mas tinha consciência do que é ser uma pessoa comprometida, por exemplo. O que é ser uma pessoa que guarda a sua cumplicidade com o seu igual, independente de... Como é que era essa infância? O que tem nessa criação que tu sente que te ajudou a ser uma pessoa comprometida com aquilo que você entende como certo, como justo, coerente? Primeiro, eu acho que tem o arquétipo do orixá, é isso. Eu era aquela criança, desde o primeiro momento que eu me lembro, eu era um Xangozinho. O Xangô é o orixá que rege a justiça. Minha mãe dizia, quem diz a verdade não merece castigo. Isso foi uma chave. Eu entendi muito tarde que eu não podia falar a verdade sempre para as pessoas, mas eu entendi muito cedo que eu sempre podia falar a verdade com minha mãe. Então, nunca tive problema nenhum com minha mãe. O problema que eu encontrei foi no mundo. Porque essa franqueza aqui, até hoje, aos 43 anos, ela encontra impasses. Porque as pessoas elas estão preservando alguma coisa que eu não sei o que é e que acho que talvez seja importante para elas. Mas quando elas preservam alguma coisa que elas ou falham com a verdade ou agem com omissão, eu acho indigno. E é uma natureza mesmo. Então, quando algum adulto, quando eu era criança, era injusto, aí minha avó falava, depois do meu acesso de nervoso, eita, Xangozinho, porque eu ficava, que ódio! Porque aquilo era injusto. Agora, eu sou Caxias com as coisas. Por quê? Eu descobri depois, entendi que tem uma coisa da gente que é preto que tem que ser o melhor em tudo. Aí eu já vou falar assim, então tá, manda pro meu peito. Nossa, entendeu? Manda pro meu peito. Eu sempre ficava tentando entender. Eu tenho uma coisa que eu acho que é positiva para mim mesmo, que é as coisas me acontecem, eu fico tentando entender onde eu errei. Por quê? Porque onde o outro errou, eu vou fazer o quê? Agora, onde eu errei, eu sou capaz de consertar. Então, eu comecei a chamar as coisas para mim, onde eu errei, porque eu me conserto. O outro, eu não posso fazer nada, eu não posso. O outro tem que me aceitar, assim como eu vou tentar aceitá-lo também, porque às vezes é isso, o negócio da tolerância, por exemplo, a tolerância religiosa. Odeio esse termo, mas aí tá tudo bem, é isso mesmo. Você me tolera e na tolerância você me respeita. Porque eu estou aqui te respeitando e respeito eu não estou nem pedindo. Quando você faltar, eu vou lembrar você que você é obrigado. Né? E aí, esse Caxias, eu acho que vem tem uma imagem que simboliza, que é, minha mãe fez uma colcha de crochê. Uma colcha. Ela estava quase no fim, ela percebeu que a terceira carreira tinha um problema. Aí eu vi minha mãe desmanchando essa colcha. E eu fiquei enlouquecida. Ai, o que você está fazendo? Para agora! Mas sei lá quantos meses ela estava fazendo aquilo. Ela desmanchou. Aí ela estava desmanchando e ela continuou. Por que você está fazendo isso? Ela desmanchando. Ela falou, porque tem um ponto errado. Aonde? Para! Onde está esse ponto errado? Aí ela me mostrou. Mas mãe, tá na terceira carreira. Aí ela falou, mas tá errado. Aí eu falei, mas ninguém vai ver. Ela falou, mas eu sei. Nossa, é bem tenso. Não, é um detalhe, né? Ela sabe. Essa é a questão. Não é com o outro. Eu consigo sempre. Eu não sou firme com tudo que eu faço pelos outros. Aliás, eu não sou nem firme comigo. Porque eu estou precisando perder uns quilinhos, não porque eu estou gordo, mas porque o meu joelho é ruim e eu senti que eu já engordei um pouco do peso, eu já estou voltando a sentir ele, eu preciso estar sempre um pouco mais. Eu preciso cuidar da minha saúde assim.
eu nem dou conta, mas no que envolve o outro, eu tenho que ser excelente, porque Respira. tem que ser excelente. É E bem... assim, eu entendi uma outra coisa na formação que eles também falavam disso, uma professora especificamente, aqui a gente trabalha com a excelência. Achei tão petulante da parte dela falar isso. Aí depois ela falou, não que a gente vá chegar na excelência, que a gente não vai chegar, a gente é só humano, mas a gente vai estar sempre a caminho dela. Então, quando você diz que não está pronto, é porque é isso, você está a caminho da excelência. Ó, tem uma característica sua que eu acho muito boa da gente conversar. Eu brinquei que você é o malvado favorito, que você é brabo e tal. Lógico, por causa que você é um cara que vai pra cima, disputa a narrativa, é uma referência mesmo. Pra mim, eu sou um cara a favor do debate público acontecer, às vezes, com essa energia. Mas também tem a sua expressão. A sua cara, a sua voz é grandona, né? Seu corpo é aberto, é um corpo que tá ocupando tudo. Você se apodera do que tá falando e vai. Cara de brabo. E quem te conhece com um pouco mais de intimidade, de proximidade, sabe que você lê a ternura que tem nas entrelinhas daquilo que você está questionando, batendo, disputando. Talvez quem não te conheça tanto não, fique com essa primeira imagem. Mas esse lugar de ternura, eu já acessei trabalhando com você algumas vezes, ou em outros lugares conversando. Como que o Tyrone vivencia? Eu sei que tem ternura aí dentro, né? Desse homem racializado, objetificado, cobrado, que tem que entregar tudo com muita perfeição. Dentro existe ternura, na sua intimidade existe ternura. Onde que está a ternura? Tem símbolos, tem lugares? Quais são os momentos em que você respira, descansa, se adorna, se cuida? Tem muita ternura. Tem uma outra frase que eu repetia muito, que é isso, as pessoas elas me questionam muito, até duvidando, né? Nossa, mas você faz tudo isso, mas é muita coisa para uma pessoa fazer, né? Ou assim, num lugar de uma pessoa generalista, ela não faz muito bem nada, porque ela faz muitas coisas, ela não se especializa em nada, né? Bom, eu acho que então tinha uma coisa que eu dizia assim, eu sei fazer de um tudo e tudo que faço muito bem, porque faço com amor. Então tem isso, essa habilidade de fazer muitas coisas é uma necessidade também, porque a gente vive nas gambiarras, né? Minha mãe tinha marido, mas ele ia lá consertar o chuveiro, arrumar a instalação elétrica? Não. Ele vai fazer a comida? Não. Ele vai fazer isso, aquilo. Não. Então ela fazia tudo. E, assim como minha avó, que não tinha macho em casa, homem em casa, né? Era minha avó que dava conta de tudo. Então fazia tudo, aprendi a fazer tudo. E aprendi a fazer que era isso. Não importa se você está varrendo a casa, né? Varre a casa com prazer de varrer. Pensa no lado bom, você está limpando o seu espaço. Então não importa o que você vai fazer, faz com desejo de fazer, entendendo o porquê de fazer aquilo, para poder fazer aquilo com prazer. Esse é seu momento de ternura? É onde você cultiva cuidado e tal? onde eu cuido. Eu tenho muitos momentos de ternura. Todo tempo que eu estou fazendo qualquer coisa com as mãos, é um momento de ternura. Eu acho que os momentos contrário da ternura, eles são quando eu estou mais na cabeça, porque a cabeça da gente é uma loucura, né? Então a minha cabeça me cobra muito. E então quando eu estou muito no pensamento, só no pensamento, né? Quando eu estou numa leitura, indo para, né, entrando em contato com uma ideia ou com um lugar, uma imagem, é outra coisa. Mas quando eu estou só nos meus pensamentos, é o contrário da ternura. Mas quando eu estou só fazendo, aí é só ternura. O que uma pessoa... que tipo de pessoa você não senta para comer, para conversar, para ter lazer? O que uma pessoa pode ter que você fala, não, é o meu limite, não vou? Fascismo. Eu perguntei, Fogo, eu é sabia, fogo, na é verdade. fogo. Eu até sento.
E toco fogo Taca fogo. depois. Toco fogo. E pra te conquistar, assim, pra te deixar à vontade, feliz, com quem é que você senta pra conversar? Ah, com todo mundo que eu souber que não é isso aí. Que não é Porque, isso. porque eu, por exemplo, me vejo andando em São Paulo ou aqui mesmo na Praia Grande. Eu digo em São Paulo porque eu andava muito, muito solto na noite. Aqui eu fico mais caseiro, porque não tem uma vida noturna como tinha lá e tal, né? Mas muitas vezes eu saía sozinho, como hoje algumas vezes, de bike. Sento no muro da praia, se tem uma pessoa, troco uma ideia. Ali você conhece uma pessoa que tem um fazer diferente, ela fala alguma coisa da vida dela. Eu me interesso por conhecer pessoas e saber coisas que elas queiram contar, porque isso me dá uma sensação de realidade, de que eu estou vivendo e conhecendo pessoas, interagindo com elas e ouvindo as histórias delas, e as histórias delas me alimentam porque me servem como inspiração, mas elas também me servem como aprendizagem, porque às vezes pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, a gente se trombou, parou para conversar por qualquer besteira, e ela deixou uma luz, assim. Tipo assim, um cara, troquei muita ideia com ele aqui na Praia Grande, na praia. Troquei ideia com ele, ficamos tipo uma meia hora trocando ideia. Ele falou assim, bom, tô no meu corre, parei aqui para trocar uma ideia, né? Ele pediu um isqueiro, fumamos cigarro junto, continuamos a conversa, volto pro meu corre. Mas uma das coisas finais da conversa foi, se for para somar, conta comigo. Se for para atrasar, nem me viu. Tem que ser isso. assertivo nesse ponto também, né? Ó, vamos falar da cidade aqui? Vamos. Praia Grande dá assunto, hein? É grande. É grande. Ó, você nasceu aqui? Você Não, morou aqui? Vitória da Conquista, na Bahia. Tu veio pra cá com quantos anos? 2 aninhos. Ó, você também se apresentou no Brasil todo e na Europa. Então, assim, veio de outros lugares, tem uma bagagem aí. O que você sente? Como que você descreve Praia Grande, assim, com relação à cultura? Como é que você descreve a cultura de Praia Grande depois de ter tido essas experiências e vivendo já aqui, atuando nessa região já há um tempo? Quando você olha, assim, para o cenário cultural da cidade, o que você vê? O cenário cultural que eu vejo daqui é muito similar ao que eu via alguns anos atrás em Santos ou em São Vicente, em alguma medida. No sentido de ver várias pessoas fazendo coisas. E eu digo isso porque quando eu me formei em 2009 e passei um tempo em São Paulo ainda, voltei para cá em 2012, final de 2012, início de 2013, fiquei até o final de 2014. Eu não vi nada acontecendo. Eu tentei encontrar as pessoas que faziam o rolê artístico no meu período e não encontrei essas pessoas. Muitas pessoas tinham ido para São Paulo, ido para outros lugares, porque é quase como se não fosse possível. Era meio isso mesmo. Meio impossível produzir alguma coisa aqui e essa alguma coisa ir para frente. No sentido de você ter uma produção artística e trabalhar como artista, como em São Paulo ou outros lugares. Digo São Paulo porque é o mais próximo da gente aqui, né? Mas eu já começo a ver uma movimentação onde as coisas estavam acontecendo, na verdade, muito provavelmente nesse período também, e eu aqui não estava sabendo porque as coisas não tinham visibilidade. Então, hoje, com todas essas lutas da classe trabalhadora e de algumas figuras políticas que realmente estão preocupadas em fazer o rolê certo acontecer, né, e fazer as rendas, as verbas chegarem nos lugares onde devem chegar, com a Aldir Blanc, a gente teve uma injeção mesmo financeira na cultura local, e isso fez com que as coisas não só aparecessem, né, com tudo que ela tem, com todo o amadorismo,
no bom sentido, de que as pessoas estão fazendo porque amam, e inclusive no mau sentido, de que é ainda mau sentido em termos, porque é o amador da falta de profissionalização, mas que é bom sentido porque a gente consegue entender aonde estão as fragilidades técnicas das pessoas ainda em seus fazeres, para poder encaminhar um produto, produto não, um trabalho final melhor elaborado, melhor acabado. Mas a gente sabe que para isso acontecer precisa de grana, porque é isso, né? Para estar aqui, não, tem um lanche ali para a gente comer que você trouxe, tudo custa. Sim. Né? Então eu vejo uma movimentação, é como se a água tivesse morna lá atrás e agora a água está quente, meio querendo borbulhar. Eu vou aproveitar que você falou desse assunto, falou não, eu perguntei, né? Aquele te jogando a responsabilidade pro outro. Que é bom a gente saber que você tem essa visão e essa leitura da cidade, é uma leitura cuidadosa, porque você também vai ser agente cultural comunitário, já está como agente cultural comunitário. Sim, já estou. Né? Vou aproveitar para falar também do espaço onde a gente está gravando, tenho falado nas últimas entrevistas, a gente está gravando aqui no Aroeiras do Brasil, que é um espaço cultural muito importante para a cidade de Praia Grande, e quero agradecer também aos trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui hoje, essa iluminação, esse cenário, a captação de áudio e imagem que está sendo feita pelo Tato Sanches, que está ali. Um beijo, querido, você, muito gentil, a parceria está sendo linda. Rayane, que faz a nossa produção maravilhosa, nosso amigo Antônio, que é colunista da Tentáculo, nós vamos ter também coluna agora. Com coluna as coisas ficam mais tempo de pé. Vou voltar aqui para a próxima pergunta. Essa aqui, eu tenho perguntado para todo mundo que vem, porque eu acho que a gente é lutador, lutadora, estamos disputando as narrativas, lutando para colocar nossa arte no mundo. É muito difícil, a gente faz porque ama e também porque sente que precisa ser feito. A gente acaba assumindo um lugar de referência, mesmo quando a gente não quer muito, acho que ninguém quer, qualquer pessoa lúcida não quer esse lugar, mas ele acontece porque as coisas estão acontecendo, né, estão sendo produzidas, e como é difícil produzir, a gente vai criando referências. Sabendo que você é referência para muitas pessoas, eu queria perguntar para você quem são as suas referências, o que te trouxe até aqui, quem são as pessoas que comovem a sua humanidade para se manter nesse cenário, mesmo sabendo que é muito difícil, que exige muita energia, disposição. Quem é que te inspira, Tairone? Parece clichê até, mas é realmente minha avó e minha mãe, que foram as minhas mães. Minha avó que me criou e minha mãe que tá vivinha da Silva, graças a Deus ainda. Graças a deusa, que se não fosse a deusa... E isso porque é aquela velha história daquelas mulheres que criam seus filhos sem os maridos. Minha mãe ainda... O meu pai morreu quando eu tinha 6 anos de idade. Mas a minha irmã mais velha e o meu irmão anterior é isso, né? O pai deu vazare. Então elas lá assumindo a responsabilidade de tudo. Para além disso, tem todo o fundamento, porque apesar de ter sido criado na Praia Grande, sinto que a cultura baiana é alguma coisa muito, muito forte, muito viva, né, dentro da minha casa e da minha família. Porque minha avó e minha mãe, minha avó foi e minha mãe ainda é porque está viva, é baiana de acarajé, e o fundamento disso tudo está no terreiro do candomblé, que hoje minha tia, irmã da minha mãe mais nova, é mãe de santo, no Ilê Axé Batistini. Ilê Alaquetu Axé Batistini. Lindo. A gente está com um tempo curto, né? Nosso tempo aqui é curtinho, mas é sempre muito bom, é um tempo que vale muito a pena, é bem aproveitado. Eu vou fazer mais 4 perguntinhas para você, que estão num lugar assim, coisa rápida, bate e volta, e depois tem a nossa pergunta mímica, que é a nossa pergunta final. O que te faz chorar? Eu choro fácil. Eu choro com um trabalhador que ganha um dinheiro e aquilo é até pouco, mas aquilo vai mudar a vida dele. Mas você não vai chorar agora, vai? Porque vai? Porque nós estamos ganhando pouco também? É só uma não faz emoção, isso. é só uma emoção. Tudo bem, lindo. Não, tá lindo. Tudo bem, obrigado por compartilhar, inclusive. É só isso? Posso fazer a outra? Não, acho que uma criança que faz um
um gesto natural que surpreende, ou as minhas gatinhas que às vezes eu falo com elas e na minha cabeça, né, dá a sensação de que ela está respondendo alguma coisa muito objetivamente, ou tá mesmo. Isso tudo me emociona. Eu falei assim, você não vai chorar, mas não era porque você não podia chorar, é porque eu ia começar a chorar, entendeu? Mas pode chorar, a gente chora junto, tudo bem. Eu choro e rio ao mesmo tempo. Vamos. O que te faz rir? Ah... Perguntas como essa, Flávio. Eu fico fazendo piada todo tempo, adoro piada. Piada sim, né? Do contexto, né? Uma tiradinha, uma palavra, um olhar às vezes, uma respiração. Ri bastante. Adoro rir. E como é que você se vê daqui 10 anos? Não sou uma pessoa que tem muita perspectiva de futuro. Volto no orixá. O orixá, assim, perspectiva de futuro é assim. Deixa eu explicar melhor, né? Soa estranho. O orixá Xangô representa a longevidade, mas isso para mim parece meio pesado. Não tem pretensão de vida longa. Não. Não se vê daqui 10 anos. Pode ser que eu esteja lá, vai saber. Como é que você se vê daqui um mês? Eu tenho muito trabalho para fazer, então me vejo. Daqui um mês eu tenho agenda. Daqui um mês você trabalhando. A gente vai falar, antes de finalizar e fazer a pergunta final, eu pedi para você trazer um objeto, né? A gente Sim. precisa trazer um objeto. Você quer falar dele agora? Quero. Primeiro, que eu não trouxe um só, porque eu não gosto de número ímpar. Tudo bem, vamos lá. Eu gosto de número par. E eu trouxe 2 fotos, porque elas são realmente representativas. Essa aqui eu quero mostrar primeiro, que é a minha avó. Nossa. E essa foto é bem importante para mim. Ela tá... Posso mostrar? Vou mostrar para essa aqui, ó. Ela tá no documentário que a gente fez, que chama Tabuleiro Xodó da Baiana. E essa foto da minha avó tá aqui marcada dezembro de 1971. É uma festa de Iemanjá aqui na Praia Grande. Então, é o início da história da nossa família aqui na Praia Grande, onde ela vinha com toda a família, todo mundo do candomblé, com o pai de santo, que era o Tata Pércio de Xangô, para festejar, fazer os festejos e os trabalhos de Iemanjá aqui na Praia Grande. E vestida aqui com roupa de candomblé, né? Não muito diferente da roupa de baiana. A diferença da roupa de baiana é que a roupa de baiana era mais opulenta, né? Tinha um torso mais engomado. Então ela ia muito, muito, muito bem vestida com essa riqueza material da negritude, né? Da roupa, dos fios de conta que são corais, são pedras que têm fundamentos. Essa é a minha vovó. Vovó Ildete. E essa daqui é minha mãe, tirada por um amigo daqui da Praia Grande, o Eduardo, que fez essa foto dela. Essa foto, ela é importante para mim porque ela representa a minha mãe vestida de baiana e também porque essa foto, ela diz que foi a primeira vez que ela se viu numa imagem fotografada e que ela se viu bonita. Nossa. Que experiência, né? É uma experiência. E depois de ouvir isso, a mulher dela, Li, que faleceu há 1 ano, justamente, ela viveu 14 anos com a Li. A Li fez um quadro e deu de presente para ela e colocou na sala, e ela ficou encantada. Então, eu achei que o fotógrafo cumpriu muito a função dele, fazendo uma mulher que nunca tinha se visto bonita, se ver bonita pela primeira vez numa fotografia. Lindo. Então, eu tenho muito orgulho dessa foto, porque eu tenho muito orgulho dessa mulher, linda, do jeito que ela é. Uau! Obrigada por você trazer esses objetos. Objetos não, né? São lembranças, na verdade. Objeto é o termo técnico. Uhum.
Antes da nossa pergunta final, eu vou te agradecer e o espaço fica todo para você responder, tá? E fazer suas conclusões. Ah, Eu fiquei muito feliz da nossa partilha, foi muito leve estar conversando com você. muito gostoso. Você sempre comove muito a minha humanidade de muitas formas, politicamente, seu posicionamento, sua arte, sua existência, a sua ternura, que tá algumas camadas depois da camada do lutador. Então eu sei que é um privilégio acessar isso em você. Eu agradeço demais pela sua amizade, pela sua existência, foi muito bonito. E a nossa pergunta mímica é a seguinte: a gente fala sempre que o artista de rua ele tem que, assim como a própria tentáculo mímico, se adaptar para poder alcançar outros lugares. Se adaptar no sentido de ter jogo de cintura, né? Não de negociar valores, não é a nossa caminhada, o nosso ritmo. O que você, Tyrone, tem feito para alcançar e se adaptar a novos territórios? Bom, eu acho que esse trabalho como agente cultural é um dos desafios que eu me coloquei me inscrevendo nesse edital para ter a possibilidade de realmente chegar nesses lugares que eu tenho curiosidade de saber o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente quer travar parcerias, quer produzir coisas, a gente quer fazer as coisas com as pessoas que estão ao nosso redor e sinto que esse ainda é um passo que a gente está dando. Então, esse trabalho como agente cultural foi um desafio que eu me coloquei de chegar mais próximo mesmo dessas pessoas e colocar esse fazer que algumas vezes, né, como você falou, as pessoas mencionam que você é uma referência, né? Ao mesmo tempo que é estranho, né, é engraçado ouvir isso, porque você está lá só fazendo o seu, corre, e é natural para você fazer aquilo como você está fazendo o seu, mas que você vai deixando uma trajetória que pode ser observada e que as pessoas falam, olha, interessante isso daí que esse cara está fazendo, falando. Então eu fico feliz de saber que tem algumas pessoas que estão interessadas nisso, para que não seja sempre só uma ou outra pessoa falando, tomando, se posicionando, tomando os lugares, tomando o partido, tocando nos pontos delicados, sensíveis, para promover o bem. É como a ideia do Ajagunã, que é o Oxóguia, que é o Oxalá menino. O Oxalá é o orixá da paz, e ele tudo que faz é para promover a paz. Só que o Ajagunã é o orixá da guerra. É o orixá que gera a guerra para promover a paz. Então, isso significa que a nossa paz não está dada, né? A gente vai precisar lutar muito por ela. Tem um outro texto que eu dizia num trabalho com Castorf, que é um cara muito louco lá, um alemão que veio para o Brasil, querendo dirigir o Anjo Negro para colocar a racialidade posta no texto do Nelson Rodrigues. A prova, junto com um texto do Rainer Miller, que é A Missão, que são os revolucionários haitianos fazendo a revolução no Haiti. E tem uma frase que uma dessas personagens que eu dizia, que nunca mais saiu da minha cabeça, que é: enquanto houver senhores escravos, não estaremos dispensados da nossa missão. Então é isso, enquanto houver senhores escravos, a luta não começou com a gente, também não tenho a pretensão de que acabe, porque o mundo virado na chimbica do jeito que está não vai acabar com a gente. Mas faz sentido que... Mas vamos lá? Que continue, né? Que a gente continue resistindo. É isso. Obrigado mais uma vez. Gente, conheçam o trabalho do Tyrone. Nas redes sociais está como? A gente vai colocar na legenda, rede social. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que assistiu aqui hoje, acompanhou a gente. Conheçam, sigam a gente no Instagram também, Tentáculo Mímico, tá? Um beijo para todos os trabalhadores e trabalhadoras, um beijo para toda a comunidade cultural da cidade de Praia Grande, que tem sorte de ter o Tyrone. E fica ligado aí que em breve tem mais entrevista por aqui.